Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Academia Dynamics. Eu sou o Rodrigo Reis e hoje falaremos sobre a estrutura do Dataverse, o banco de dados oficial do Dynamics 365 e do Power Platform. Bem, pessoal, aqui no nosso canal, a ideia é sempre trazermos conteúdos do Dynamics 365 e do Power Platform, exatamente para poder agregar conhecimento e para quem está começando no mercado aí, quer conhecer um mundo novo aí que, digamos assim, tem muitas vagas sobrando aí no mercado, precisando de gente qualificada, eis aqui um bom canal para você se inscrever, se conhecer um pouco mais, saber aí como você pode aprender dentro dessa estrutura. Bem, antes de eu falar do conteúdo, deixe me apresentar um pouco melhor. Eu sou o Rodrigo Reis, sou especialista em Dynamics 365 e Power Platform. Já atuo no mercado de Power Platform, digamos assim, de Dynamics desde 2011. Então, desde 2011, fui me qualificando, aprendendo, tive a oportunidade de participar de diversos projetos, muitos aprendi muitas coisas. E de uns anos para cá, eu me especializei mais ainda, tirei algumas certificações e tive aí o benefício de poder tirar uma certificação, um certificado de ser um professor oficial Microsoft. Então, sou um instrutor MCT, né? E essa certificação é bacana, que ela tem que ser renovada anualmente. Então, você sempre tem que se manter atualizado, tá? Eu hoje me sinto um felizado no bom sentido, pois eu posso aprender e, logicamente, poder compartilhar todo o conhecimento que eu venho adquirindo, né? Tem uma frase que eu gosto bastante, que quando a gente ensina, a gente aprende mais ainda. Então, eu espero que eu consiga agregar bastante conhecimento para quem está começando no mercado e até para quem já mexe já com Dynamics, com Power Platform, eu consiga trazer mais conhecimento. Não só eu, mas os meus amigos também, o Luiz e o Vinícius, que vamos fazer muitos vídeos ainda nesse canal. Aqui está o meu LinkedIn. Por favor, lá me sigam lá na rede social, me adicione no LinkedIn. Terei prazer em adicionar cada um também. Bem, gente, aproveitando, peço que se inscreva no canal, dê um like no vídeo, compartilhe, nos siga lá no Instagram. E aí, semana que vem, iniciaremos aí um projeto de diariamente poder postar sempre novidades aí no mundo do Power Platform. Bem, sem mais delongas, o que é o Microsoft Dataverse? Para que ele serve? Bem, eu vou falar um pouquinho sobre a definição dele, sobre a modelagem de dados e como utilizar ele no seu dia a dia. Lembrando que o objetivo aqui do nosso curso, né, do nosso vídeo em questão, esse vídeo aqui, e também os demais vídeos, digamos assim, é poder agregar conhecimento para os profissionais de TI ou para quem queira iniciar no mercado, né, trazendo maior clareza, entendendo aos poucos o que é o Power Platform, o que é o Dynamics 365, o que é um banco de dados, como eu posso usar essa estrutura, e assim a gente vai crescer junto aqui. Vocês vão crescer em conhecimento, a gente vai crescer aqui no aprendizado e, logicamente, o nosso canal vai crescer, contando bastante aí com o like de vocês. Bem, vamos lá. Olha que interessante, pessoal. Aqui é a tela do Make do Power Apps, digamos assim, é a tela onde a gente nós podemos fazer a criação de aplicativos, podemos trabalhar com a modelagem de dados, ou seja, eu posso criar uma nova tabela, por exemplo, eu posso importar dados, eu posso exportar dados, então é onde eu consigo ver as tabelas personalizadas, as tabelas customizadas que fazem parte da estrutura. Mas vamos lá, o que é o Dataverse, né? O que é o Dataverse? Como que eu uso isso? De uma maneira simplória, eu vou tentar explicar para vocês. Imagine o seguinte, tá? Aqui eu tenho um Excel, tá bom? Então eu coloquei aqui 3 cadastros, logicamente são cadastros fictícios, ou seja, não existe essas pessoas, tá? Eu coloquei aqui alguns nomes de empresa, exatamente para representação, só isso, tudo bem? Então vamos lá. Aqui eu tenho lá, nessa aba do Excel chamada Empresas, eu tenho três cadastros. Eu tenho lá, por exemplo, o nome do contato, o James, eu tenho a Gabi, eu tenho a Anne. Bacana, eu tenho o e-mail deles, né? Tenho o site, tenho a empresa. Legal, então eu estou falando aqui de um Excel, eu tenho aqui 3 cadastros, só que existem alguns detalhes. Olha que interessante. Eu tenho uma coluna aqui, que ela é um tipo de texto, eu tenho uma coluna que é um tipo de texto, ou seja, as informações que são cadastradas, elas são divididas por colunas e cada linha representa um cadastro. E o legal é que assim, eu posso falar que elas se relacionam. Por exemplo, eu tenho aqui a linha 2, né, do James, por exemplo, que ele está na Microsoft. Na hora que eu voltar aqui para empresas,
eu tenho aqui a Microsoft, e ele está relacionado como um contato principal. A mesma coisa acontece com o segundo contato da Gabi, ou com o terceiro contato da Anne. Ou seja, eu tenho divisões e cada divisão representa uma tabela. Eu poderia ter aqui 10 mil cadastros, 20 mil cadastros, ou seja, eu poderia ter uma infinidade de cadastros dividido por linhas. Então, imagine a seguinte situação. Quando eu falo de Dataverse, eu estou falando que eu tenho um grande banco de dados que ele é dividido por tabelas. E essas tabelas, elas têm as suas particularidades, digamos assim, os seus componentes internos. Por exemplo, as colunas. As colunas são o tipo de informações que podemos cadastrar dentro das nossas tabelas. Logicamente, quando a gente fala dessa estrutura de dados, então eu tenho assim, tenho tabelas, eu tenho as colunas dentro das tabelas, as tabelas podem ser relacionadas, isso é um conceito importante. Imagina o seguinte, eu tenho uma tabela chamada empresa, e dentro dessa empresa eu posso ter diversos contatos relacionados. Por exemplo, eu posso ter uma venda, e dentro dessa venda eu posso ter diversos produtos. Isso se chama um relacionamento. Eu tenho um para muitos e muitos para um. Também poderia ter outros tipos de relacionamentos, por exemplo, de muitos para muitos, muitos eventos para muitos contatos, né? Então, é possível de ser montado, digamos assim, modelado dentro dessa estrutura do Dataverse. Então, eu tenho a possibilidade de criar tabelas, de usar as tabelas padrões que estão sendo exibidas aqui na tela, e a partir disso, usar tanto para só modelagem, importar e exportar dados, e também, que é o objetivo maior, usar nos nossos aplicativos. Então, eu posso criar aplicativos para consumir essas informações. Digamos que eu tenho um banco único de dados e eu posso ter 10, 20 aplicativos consumindo aquelas informações daquele banco. E, logicamente, dentro desses aplicativos, aí tem outras particularidades que a gente vai conversar ainda nos próximos vídeos, como direito de acesso, unidade de negócio, que você consegue barrar. Olha, essa parte do banco aqui só pode a equipe A, essa outra parte só pode a equipe B, essa outra parte pode a equipe C e somente com aquele aplicativo. Então, tudo isso a gente consegue modelar conforme a estrutura do banco de dados e também usando toda a estrutura do Power Platform, né? Quando eu falo estrutura do Power Platform, é interessante levar em conta que eu estou falando tanto do Dynamics 365, que é um tipo de aplicativo de Model Drive, e também o aplicativo Canvas, tá? Que ele pode consumir dados do Dynamics 365, pode consumir dados do Dataverse, e também do aplicativo Portals, que também consome dados do Dataverse. Mas, lógico, falaremos desses tipos de aplicativos com maiores detalhes nos próximos vídeos. Bem, gente, olha que interessante. Aqui nessa tela, levando em conta aqui um cadastro, né, uma utilização aqui de uma tabela, eu posso fazer a abertura aqui de uma tabela chamada conta. Dentro dessa tabela aqui, repare que eu tenho aqui as divisões de todas as colunas. Se eu fazer a abertura, dar um clique, por exemplo, nessa coluna, eu vou ter a exibição de todas que são cadastradas aqui. E eu poderia criar uma nova coluna. E na hora que eu vou criar uma nova coluna, eu tenho um tipo de dados. Por exemplo, eu tenho um texto, eu tenho um numérico, eu tenho um data e hora, eu tenho um campo de pesquisa, eu tenho de opção, eu tenho de moeda, ou seja, eu tenho uma infinidade de colunas para serem cadastradas. Logicamente, na hora que eu faço a criação de uma coluna, ou simplesmente uso uma coluna, eu tenho que colocar ela em algum lugar. E um lugar que eu consigo colocar, digamos assim, para poder ser usado depois, é nas exibições. Eu poderia adicionar aqui uma nova coluna para ser exibida, por exemplo, tá? Poderia alterar essa visualização. Posso colocar ela dentro de formulários, posso adicionar dentro de gráficos. Repare o seguinte, a tabela, ela pode ser usada no aplicativo, mas a partir dessa informação, a partir do, digamos assim, da modelagem de uma tabela, você tem diversos lugares dentro do Dataverse que você pode utilizá-la. Então, ela é um componente extremamente importante que faz parte da estrutura. Também vale ressaltar um ponto importante, até para a gente fechar esse overview do que é Dataverse, né, e para que serve e como utilizar a toda essa estrutura interna de uma tabela. Por exemplo, tem colunas, o tipo de colunas, exibições, isso é chamado de metadados, né? Então, eu tenho esses componentes que fazem parte da estrutura, que no qual o metadado ele faz como fosse as, digamos assim, as propriedades de uma tabela, que você pode colocar dentro de um container, de uma solução, criar uma tabela, exportar essa solução e importar em um outro ambiente. Mas, lógico,
todo esse conceito de importar, exportar uma solução, de pegar um componente, e a gente vai falar com muito mais detalhes nos próximos vídeos. Bem, pessoal, peço que se inscrevam no canal, deem um like no vídeo, compartilhem e nos sigam. Até mais, pessoal. Obrigado